Saudações. Que horas são agora? Se você está aqui, não foi por acaso. Inscreva-se antes que seja tarde. Ative o sino. Algumas histórias não gostam de ser perdidas. Apague a luz, coloque os fones e relaxe. O medo começa agora. Eu nunca tive medo de shopping. Para mim, shopping sempre foi um lugar previsível. Luz forte, cheiro de perfume misturado com fritura, música baixa e gente andando com pressa como se estivesse sempre atrasada. Tudo ali é pensado para parecer seguro, controlado, moderno. Até o silêncio é planejado. E talvez por isso o que aconteceu comigo naquela madrugada tenha sido tão difícil de aceitar. Porque não aconteceu numa estrada deserta, nem numa casa antiga, nem numa mata fechada. Aconteceu num lugar feito para parecer impossível que algo dê errado. Aconteceu no shopping mais famoso da minha cidade, depois da meia-noite, quando as portas já estavam trancadas, quando os seguranças já tinham feito a ronda, quando o ar-condicionado parecia respirar sozinho e as vitrines viravam espelhos gigantes para você se enxergar andando sozinho no meio de um lugar que só existe de verdade enquanto tem gente. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi naquela noite. Quando um shopping fecha, ele não fica vazio. Ele só muda de público. Meu nome é Gustavo. Eu tinha 29 anos na época e eu trabalhava como segurança terceirizado. Não era um emprego dos sonhos, mas era um emprego fixo, carteira assinada, escala certinha e um salário que pagava o aluguel e ainda dava para ajudar minha mãe. Eu já tinha trabalhado em condomínio, em fábrica, em eventos. E quando surgiu a vaga de segurança noturno em shopping, eu achei que tinha ganhado na loteria. Eu pensava, shopping é tranquilo, cheio de câmera, cheio de gente, cheio de luz. O máximo que acontece é adolescente fazendo bagunça. Eu estava acostumado com lugar escuro e perigoso. Eu estava acostumado com rua e gente bêbada. Shopping parecia o paraíso do controle. E durante os primeiros meses, foi mesmo. O shopping fechava às 10. Às 10h30 já não tinha mais ninguém além do pessoal da limpeza e um ou outro funcionário atrasado. Às 11, o último portão era trancado, os elevadores eram desligados. Os corredores ficavam quase todos apagados, deixando só luz de emergência. A gente fazia rondas de hora em hora, conferia portas, verificava alarmes, passava no estacionamento e nos acessos de serviço. Era rotina. E rotina, no trabalho noturno, é uma bênção. Porque o que te destrói não é ficar acordado, é ter que ficar acordado com medo do que pode acontecer. Só que naquela semana, o shopping estava passando por reforma numa área antiga, um corredor de lojas que tinha ficado meio abandonado depois que inauguraram a ala nova. Essa parte antiga era mais escura, mais estreita, menos bonita. A administração ia reformar tudo, trocar piso, pintar paredes, colocar novas lojas e modernizar. E por causa disso, algumas portas internas estavam sendo mexidas, algumas câmeras foram desligadas e parte do sistema de iluminação estava em manutenção. Eles avisaram a gente. Vai ter área isolada, mas é só isso. Só que área isolada em shopping de madrugada é uma frase perigosa. Porque isolar significa criar um lugar onde ninguém passa. E um lugar onde ninguém passa vira um lugar onde qualquer coisa pode acontecer sem testemunha. Na noite em que tudo começou, eu estava de plantão com mais 2 seguranças, o Renato e o Elias. A gente dividia as rondas, e naquela madrugada quem ficou responsável pela ala antiga fui eu. Eu lembro que eu não gostei. Eu até brinquei. Por que sempre eu pego o corredor feio? O Renato riu e falou, porque tu tem cara de corajoso. Eu respondi, não é coragem, é azar. A gente riu. A gente sempre ri quando quer afastar desconforto. Só que eu devia ter levado aquele incômodo a sério. Era quase 1 da manhã quando eu comecei a ronda. O shopping estava numa calma estranha. Não aquela calma normal de lugar fechado, mas uma calma mais grossa, como se até o ar estivesse parado. O som do ar-condicionado era baixo e irregular, e de vez em quando eu ouvia um estalo distante, como metal contra metal, como se alguma coisa estivesse contraindo por causa do frio. Eu caminhava com a lanterna na mão e o rádio preso no ombro, e meus passos faziam eco no piso brilhante. Sempre faziam. Só que naquela noite o eco parecia diferente. Parecia responder com atraso, como se o corredor fosse mais longo do que era. Eu entrei na ala antiga por uma passagem lateral, onde tinha uma fita de isolamento e uma placa dizendo
Acesso restrito, reforma. Eu tinha autorização, então passei por baixo da fita e segui. A luz ali era pouca. As vitrines das lojas estavam cobertas com papel pardo ou lona preta, e algumas tinham manequins parcialmente visíveis atrás, como sombras humanas paradas. Eu nunca gostei de manequim de noite. Manequim de dia é decoração. De noite vira presença. Eu já tinha sentido isso em outras rondas, mas nunca tinha passado de um incômodo bobo. Só que naquela madrugada, eu tive a primeira sensação clara de que eu não estava sozinho ali. Eu ouvi passos. Não os meus. Eu sei diferenciar. Passo meu tem peso, tem ritmo, tem som do coturno. Aquilo era mais leve, mais rápido, e vinha de trás de uma das vitrines fechadas. Eu parei no meio do corredor e fiquei escutando. O som continuou por alguns segundos, como se alguém estivesse caminhando dentro da loja, perto da vitrine, e depois parou. Eu senti um arrepio subir na nuca. Eu pensei, deve ser funcionário da obra. Só que não tinha obra de madrugada. Eles trabalhavam de dia, e a área ficava isolada à noite justamente para não ter gente. Eu peguei o rádio e chamei o Renato. Renato, tem alguém na ala antiga? Ele respondeu, ninguém. Tá tudo trancado. Por quê? Eu engoli seco e falei, ouvi barulho numa loja. Ele riu. Deve ser rato, Gustavo. Eu respondi, rato de coturno? Ele riu mais. Tu tá vendo muito filme. Eu desliguei e continuei andando, tentando convencer meu corpo que era só nervo. Só que o barulho voltou, e desta vez veio mais perto. 2 batidas secas na vitrine. Toque, toque. Eu congelei. Eu virei a lanterna para a vitrine coberta de papel pardo. A luz desenhou uma sombra por trás do papel. Uma sombra alta, parada. Eu prendi a respiração. A sombra não se mexia. Era só uma forma. Eu pensei, manequim. Só que manequim não faz barulho. E aquela sombra parecia observar, como se estivesse de frente para mim. A chuva lá fora não existia. O shopping era um aquário. E eu senti um frio entrando por dentro da roupa, como se eu estivesse do lado de fora, na rua, e não num lugar fechado. Eu engoli seco e falei alto como procedimento. Segurança, tem alguém aí? Minha voz ecoou e voltou fraca. Não ouvi resposta, só silêncio. Eu me aproximei devagar e passei a mão na lona, tentando levantar um canto para ver dentro. A lona estava presa com fita. Eu puxei e a fita não cedeu. E no instante em que eu puxei, eu senti do outro lado algo puxar de volta. Um puxão leve, como se alguém tivesse segurado a lona por dentro. Eu soltei na hora, dando um passo para trás. Meu coração começou a bater forte. Ok, agora não é rato. Eu peguei o rádio e chamei de novo. Renato, vem aqui na ala antiga. Agora. A voz dele ficou séria. O que foi? Eu respondi. Tem alguém aqui. Eu senti alguém puxar a lona. Um silêncio no rádio. E então ele disse, tô indo. Eu fiquei parado no corredor tentando manter a calma, e foi aí que eu percebi outra coisa. O cheiro. Um cheiro que não combinava com shopping. Um cheiro de mofo e água parada, como o banheiro velho fechado. Era um cheiro de coisa úmida. Só que ali tudo era seco, climatizado. Mesmo assim, o cheiro vinha. E quanto mais eu respirava, mais eu sentia como se aquele cheiro estivesse saindo de dentro do papel pardo, de dentro da loja, como se a loja guardasse alguma coisa molhada. Eu tentei me afastar da vitrine, mas o corredor parecia mais escuro do que antes. Eu virei a lanterna para o teto e vi que a luz de emergência do corredor tinha apagado. Uma das luzes, depois outra, como se alguém estivesse desligando, uma por uma, do lado de dentro do painel. A área de reforma era isolada, sim, mas o painel elétrico ficava numa sala técnica mais à frente. Não tinha ninguém ali, teoricamente. E mesmo assim, as luzes apagavam. Eu senti um pânico quieto, aquele pânico que não vira grito, vira atenção. Eu fiquei olhando para o corredor e o eco dos meus passos parecia ter sumido, como se o piso não respondesse mais. Era como se o som fosse sugado. Renato demorou mais do que deveria para chegar, e isso aumentou minha ansiedade. Eu olhava para o fim do corredor e via a escuridão se esticando. Foi então que eu ouvi outra coisa, música, baixinha, muito baixa. Uma melodia simples, repetitiva, como música de caixinha de brinquedo. Eu congelei porque shopping tem música de fundo durante o dia, mas à noite o som é desligado. E aquela música não vinha dos alto-falantes, vinha de dentro da loja.
da loja coberta de papel pardo. A música tocava, parava e voltava, como se alguém apertasse play e pause. Eu senti vontade de correr, mas minha função era investigar. Eu apertei o rádio e falei: Renato, você tá ouvindo música? A resposta dele veio com chiado: Que música? Eu engoli seco. Vem logo. Ele respondeu: Tô perto. A música parou, e a sombra atrás do papel pardo se moveu, devagar, como se aproximasse do papel. Eu vi a sombra se inclinar e por um segundo o papel estufou levemente, como se alguém tivesse colocado o rosto perto demais, como se respirasse. O papel tremeu, e então uma voz sussurrou por trás, tão baixa que quase parecia o vento: Tá aberto? Eu gelei. Eu não respondi. Eu não consegui. A voz repetiu: Tá aberto? A frase era simples. Frase de cliente perguntando se loja tá aberta. Só que não havia cliente. Não havia horário comercial. Era uma voz molhada, como se tivesse falado com água na boca. Eu senti minha garganta travar. Eu dei um passo para trás e apertei o rádio com força. Renato, corre! E então o papel pardo foi pressionado por uma mão. Uma mão grande, dedos longos. A palma espalmada contra o papel como se quisesse atravessar. O papel umedeceu na área onde a mão tocou, como se a mão estivesse pingando água. Eu vi gotas escorrendo. Eu senti um frio atravessar minha coluna. E do outro lado do corredor, eu ouvi o som de uma grade metálica descendo. O som de porta automática fechando. Eu virei rápido e vi. A passagem por onde eu tinha entrado estava sendo fechada. A grade de metal estava descendo sozinha, sem ninguém tocando. Eu corri até lá, mas estava longe demais. O barulho de metal no metal ecoava e parecia o som de uma prisão se fechando. Eu gritei pro rádio: Renato, a grade tá fechando. A resposta veio cortada: Eu tô. E o resto virou chiado. O rádio falhou. Eu balancei o aparelho. Nada. Só chiado. E então o shopping ficou mais silencioso do que eu já ouvi na vida. Nem o ar-condicionado eu ouvia mais. Só a chuva distante batendo no teto. E a minha respiração. A grade terminou de descer e bateu no chão com um estrondo. Eu estava preso dentro da ala antiga. Eu olhei para o lado e vi que outras grades de lojas estavam descendo também, uma após a outra, como se um sistema automático fosse acionado. Eu ouvi trancas, cliques. O corredor começava a se fechar como um tubo, e atrás de mim, o papel pardo na vitrine começou a rasgar. Não rasgar com mão normal, rasgar de dentro para fora. Um risco, depois outro, como unha passando. O papel abriu uma fenda, e eu vi um olho escuro demais, sem brilho, como se fosse buraco. E a voz sussurrou, agora mais perto: Tá aberto. Pra você. Eu senti o pânico explodir. Eu corri pelo corredor na direção oposta, buscando uma saída de serviço, uma porta técnica, qualquer coisa. Minha lanterna tremia na mão. Eu quase escorreguei no piso. E enquanto eu corria, eu ouvia atrás de mim o som de passos molhados. Passos que não deveriam fazer barulho naquele piso seco, mas faziam. Ploc, 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 como se alguém derramasse água a cada passo. Eu não olhei para trás. Não olhei. Eu sabia que se olhasse eu ia travar. Eu corri até uma porta cinza de manutenção, daquelas com placa somente funcionários. Eu tentei abrir. Trancada. Eu xinguei e bati com o ombro. Nada. E nesse instante a luz da minha lanterna piscou. Piscou e enfraqueceu. Eu bati nela, como se fosse problema de pilha. E ela voltou. Mas a luz parecia mais amarela, mais fraca, como se estivesse sendo sugada. Eu senti o cheiro de mofo mais forte. Eu virei a lanterna e vi que na parede, ao lado da porta, havia uma placa que eu nunca tinha visto. Loja 47. Acesso restrito. Eu franzi a testa. Loja 47. A numeração daquela ala não seguia isso. E embaixo, pintado com algo escuro que a luz refletia como molhado, havia um símbolo. Um círculo com 7 pontinhos ao redor. 7. Eu senti o estômago cair. Eu já tinha visto esse símbolo em histórias, em boatos, em coisas que não fazem sentido. E ali ele estava num shopping. A voz atrás de mim sussurrou novamente: Entra. Eu tremi. Eu não queria entrar. Eu queria sair. Mas a porta à minha frente, a única porta naquele corredor, era a única coisa que não estava totalmente trancada.
porque eu senti a maçaneta girar sozinha, como se alguém do lado de dentro destravasse para mim. E antes que eu pudesse decidir, a porta se abriu com um rangido longo, e o ar frio e úmido de dentro me atingiu como se eu tivesse aberto a porta de um porão inundado. Eu vi escuridão lá dentro, e eu ouvi, bem ao fundo, uma música de caixinha de brinquedo tocando, e a voz no meu ouvido, como se alguém estivesse colado em mim, sussurrou: "Bem-vindo ao turno da madrugada." Eu fiquei parado na frente daquela porta aberta por tempo demais. Eu sei por quê. Por mais que o corpo estivesse tremendo, por mais que a adrenalina estivesse gritando para eu correr, a minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica para aquilo. Porta não abre sozinha. Sistema de shopping não fecha grade sozinho sem alarme tocar. Rádio não falha do nada num corredor específico. E, principalmente, ar-condicionado não para de uma vez num shopping inteiro. Só que naquela ala antiga, naquele trecho de reforma, tudo parecia obedecer a outra lógica. Uma lógica que não precisava de eletricista, nem de controle central, nem de comando remoto. Era como se o lugar tivesse decidido me isolar. E quando conseguiu, começou a me empurrar para dentro. Não com violência, mas com inevitabilidade. A porta aberta era o caminho. E eu aprendi ali que tem horror que não precisa correr atrás de você. Ele só abre a porta e espera. O ar que vinha de dentro era úmido. Úmido de verdade, como ar de porão. Ele tinha cheiro de água parada e mofo, mas também tinha algo mais, um cheiro de doce apodrecido, como fruta velha, esquecida em saco fechado. Meu estômago revirou. Eu segurei a lanterna com força e dei um passo para trás, tentando buscar outro caminho. Só que quando virei o corpo para voltar pelo corredor, eu vi as grades baixas, metálicas, fechadas. Vi as portas das lojas se fechando uma a uma. Vi a passagem por onde eu tinha entrado completamente bloqueada. E ao fundo, perto de onde eu tinha ouvido o papel rasgar, eu vi movimento. Sombra. Um corpo alto e encharcado caminhando sem pressa, como se não tivesse nenhum medo de mim. Como se eu fosse o que estava preso e ele fosse o dono do lugar. Eu engoli seco. A minha escolha não era entrar ou não entrar. A minha escolha era entrar ou ser alcançado. E eu sabia, pelo cheiro de água e pela sensação de frio, que ser alcançado seria pior. Eu entrei. Assim que meu pé cruzou a porta, eu senti a temperatura cair como se eu tivesse atravessado uma cortina invisível. O mundo do lado de fora ainda tinha o eco do shopping, aquele som seco de lugar grande. Mas lá dentro, o som era diferente, abafado, como se as paredes estivessem cobertas por pano molhado. Eu apontei a lanterna para o chão e vi que o piso não era o piso do shopping. Não era porcelanato brilhante. Era um piso antigo, gasto, cinza, com rachaduras e marcas escuras como se fosse cimento molhado. Eu senti um choque. Eu sabia que aquela loja ficava dentro do shopping. Era impossível que tivesse outro piso, mas tinha. E tinha também poças. Pequenas poças espalhadas, mesmo sem chuva entrar ali. Eu dei mais um passo e ouvi o som. Ploc. Meu coturno afundando em água rasa. Água dentro da loja. Eu tremi. A luz da lanterna varreu o ambiente e eu vi prateleiras antigas, de madeira, como prateleira de loja velha de rua, não de shopping moderno. Vi cabides enferrujados. Vi manequins, muitos manequins, espalhados, alguns em pé, outros sentados no chão, outros caídos de lado, todos cobertos por uma camada de poeira úmida. E o pior detalhe, eles estavam vestidos com uniformes de segurança. Uniformes parecidos com o meu. Camisa preta, calça, coturno. Alguns estavam com boné de segurança. Alguns tinham rádio preso no ombro. Mas o rádio parecia derretido, como se tivesse ficado anos na água. Eu senti um frio atravessar minhas costelas. Eu não queria olhar muito, mas olhei. Porque o horror te obriga a confirmar que você está vendo. E quanto mais eu confirmava, mais o lugar parecia ganhar força. A música de caixinha tocava ao fundo. Era aquela melodia infantil, repetitiva, doce demais para estar ali. Eu segui o som com a lanterna e vi, em cima de um balcão velho, uma caixinha de música girando sozinha. Ela era pequena, de madeira, com um bonequinho em cima que girava lentamente como uma bailarina. Só que não era bailarina, era um segurança. Um bonequinho de segurança girando, segurando um cacetete. E a cada volta, o bonequinho parecia olhar para mim.
Eu senti o estômago virar. Eu dei um passo para trás e bati no balcão sem querer. A caixinha parou no mesmo instante como se tivesse ouvido. E o silêncio que veio depois foi pior do que a música, porque no silêncio eu ouvi outra coisa. Respiração. Respiração lenta, molhada, como alguém respirando com o pulmão cheio de água. Eu virei rápido a lanterna. Nada. Só manequim. Só sombras. Só prateleiras. Então a caixinha voltou a tocar sozinha. E junto com ela veio um sussurro, muito baixo, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo, como se o lugar inteiro falasse. Honda. Eu congelei. Honda. Repetiu. Eu não sabia se era minha mente, mas eu ouvi. Era uma palavra que eu conhecia demais. Era o que eu fazia toda noite. Eu engoli seco e tentei falar alto, como se isso me desse poder. Quem tá aí? Minha voz saiu fraca. E no instante em que eu falei, as luzes da lanterna piscaram. Piscaram e enfraqueceram. A luz ficou amarela demais, como lâmpada velha. Eu bati na lanterna de novo e ela voltou, mas não voltou igual. A sensação era de que a energia estava sendo sugada. E eu percebi. Ali dentro, a minha lanterna não era apenas luz. Era tempo. Era resistência. Era como se cada minuto iluminando aquele lugar alimentasse alguma coisa. Eu senti vontade de correr. Mas para onde? A porta atrás de mim ainda estava aberta. Eu sabia. Então eu me virei para sair. Só que quando virei, vi que a porta não dava mais para o corredor do shopping. Ela dava para outro lugar. Eu juro que dava. Do lado de fora da porta não tinha corredor com vitrines cobertas. Não tinha piso brilhante. Não tinha luz de emergência. Do lado de fora tinha um corredor mais estreito, com paredes descascadas, piso de cimento e água escorrendo pela parede como se fosse infiltração. E o som da chuva era mais alto, como se aquele corredor estivesse mais perto do lado de fora. Eu fiquei paralisado. Eu olhei para trás, para a loja, e olhei de novo para fora. O shopping tinha desaparecido. Era como se eu tivesse atravessado para uma versão antiga e apodrecida do lugar, como se eu tivesse entrado no coração podre por trás do shopping moderno. Eu engoli seco e dei um passo para fora, tentando voltar. E no instante em que meu pé cruzou, eu senti o chão vibrar. Uma grade caiu atrás de mim. O barulho metálico ecoou e a porta se fechou sozinha. Eu me virei e vi a porta da loja se trancando com um clique pesado. Eu bati. Eu puxei. Não abriu. Eu estava preso do lado de fora agora, no corredor velho. A lanterna iluminou a parede e eu vi placas antigas de lojas, algumas apagadas, outras com nomes que eu nunca tinha visto naquele shopping. E entre as placas, uma que estava mais clara, como se fosse recém-instalada. Loja 47, aberto 24H. Eu senti um gelo. Aberto 24 horas. A voz, do nada, sussurrou perto do meu ouvido. Aqui nunca fecha. Eu corri. Eu corri pelo corredor velho, porque ficar parado era morrer. Eu não sabia se eu estava correndo para a saída ou para dentro, mas eu precisava me mover. E enquanto eu corria, eu ouvia atrás de mim passos molhados. Ploc, 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 como alguém andando na água. Eu não olhei para trás. Eu só corria. As paredes passavam. As luzes de emergência eram fracas. Eu vi portas técnicas. Tentei abrir uma. Trancada. Outra. Trancada. Tudo trancado. E então eu ouvi o rádio. O meu rádio. Ele estava preso no meu ombro e tinha falhado, mas agora ele estava vivo. Vivo demais. Chiado alto. E no meio do chiado uma voz. Gustavo. Eu congelei. Eu parei correndo. Quem tá falando? Eu perguntei sem pensar. A voz respondeu. Finalmente. Eu gelei porque a voz não era do Renato. Não era do Elias. Era uma voz que parecia minha mãe quando eu era criança, e ela me chamava do quarto, só que distorcida, como se estivesse falando debaixo d'água. Eu tremi. O rádio estalou e a voz disse, Honda atrasada. Eu quase chorei. Eu tô tentando sair. Eu gritei. A resposta veio seca. Ninguém sai no meio da Honda. Eu senti um pânico desesperado. E então o rádio, como se mudasse de canal sozinho, começou a transmitir outras vozes. Muitas. Vozes de homens, de mulheres, de gente cansada, de gente chorando. Todos repetiam frases parecidas. Tá aberto? Segurança? Tem alguém aí? Me ajuda. Eu só entrei para pegar. Eu só tava trabalhando.
Era como se eu estivesse ouvindo gravações de desespero acumuladas. Como se o shopping tivesse um arquivo de vozes que ficaram ali. E no meio delas, uma voz repetia como mantra: fim do turno. Só que não era fim de turno de verdade. Era ordem. Era sentença. Eu percebi que eu precisava de outra coisa. Eu precisava encontrar o painel elétrico, o controle, qualquer coisa que me colocasse de volta no shopping real. Eu corri até uma escada de serviço e subi. A escada tinha cheiro de mofo e água. Eu subi 2 lances e cheguei numa porta pesada de metal com a palavra técnica. Eu empurrei. A porta abriu. E eu entrei numa sala cheia de quadros elétricos e monitores de câmera. Eu senti alívio por meio segundo, porque aquilo parecia real. Monitores, cabos, painéis. Só que quando olhei para os monitores, vi o impossível. As câmeras mostravam o shopping normal, iluminado como de dia, cheio de gente. Gente andando, comprando, rindo, carregando sacolas. Só que eu sabia que era madrugada e o shopping estava fechado. E mesmo assim, ali, nos monitores, o shopping estava aberto, como se existisse um turno paralelo. E o pior, nas imagens, os clientes não tinham rosto. Eles eram como sombras com roupa, manequins em movimento. E no centro do corredor principal, em todas as câmeras, sempre no mesmo ponto, havia um segurança parado. Um segurança de uniforme preto, sem rosto, apenas uma sombra. E ele olhava direto para as câmeras, como se olhasse para mim. Eu senti o coração cair no estômago. E no rádio a voz sussurrou: é você. Eu me afastei dos monitores e vi, no canto da sala, um livro aberto sobre uma mesa. Um livro de ocorrências. Eu me aproximei tremendo e vi páginas e páginas preenchidas. Não eram ocorrências do dia. Eram ocorrências escritas com caligrafias diferentes, datas antigas, relatos de desaparecimento, de barulho no corredor, de porta abriu sozinha, de cliente sem rosto. Eu folheei rápido, sem querer, e vi nomes de seguranças. Muitos nomes. E do lado do nome, uma palavra: transferido. Não era demissão. Não era suspensão. Era transferido. Como se o shopping transferisse você para o turno que ninguém vê. Eu virei mais uma página, e lá estava um nome novo, escrito com letra úmida, como se tivesse sido escrito agora: Gustavo. Eu senti o corpo inteiro ficar gelado. O rádio estalou e a voz falou pela primeira vez com clareza total: assina. Eu tremi. Eu não vou assinar nada. Eu falei. O painel de luz piscou. Um dos monitores apagou. Outro apagou. E então, no monitor que restou, a imagem do corredor principal mostrou o segurança sem rosto começando a caminhar. Caminhar na direção da câmera. Caminhar com passos molhados. Ploc, ploc, ploc. Eu ouvia o som dele dentro da sala. Não pelo monitor. Pela sala. Como se ele estivesse subindo as escadas para me buscar. Eu entrei em pânico e procurei outra saída. A porta por onde eu entrei bateu sozinha, fechando. Eu corri para um canto e vi uma janela pequena, uma janela que dava para um corredor externo. Eu empurrei. Abriu. E eu me joguei por ela, sem pensar, caindo num corredor escuro e estreito. Eu bati o joelho, senti dor, mas não parei. Eu corri. Eu corri como se minha vida dependesse disso e dependia. Eu vi uma porta com placa "Saída de emergência" e pensei: é isso. Eu empurrei com força. A porta abriu. E eu senti o ar frio da madrugada real bater no meu rosto. Chuva de verdade. Som de rua. Eu quase chorei de alívio. Eu saí correndo para o estacionamento. Tudo escuro, vazio. Eu vi a guarita. Corri para lá. E encontrei o Renato e o Elias. Eles estavam lá, rindo, conversando, tomando café. Quando me viram, pararam e me olharam como se eu fosse um maluco. Renato perguntou: caralho, Gustavo, onde você estava? Eu, ofegante, tremendo, gritei: a ala antiga, eu fiquei preso, tinha gente lá. Eles se olharam e Elias falou confuso: que ala antiga? A gente ficou chamando você no rádio e você não respondeu. Eu olhei para o meu rádio. Ele estava desligado. Eu juro que eu tinha ouvido voz. Renato continuou: a ronda era tua, cara. Tu sumiu faz uns 10 minutos. Eu congelei. 10 minutos? Eu senti o estômago cair. Lá dentro eu tinha passado pelo menos 1 hora, talvez mais. Eu olhei para o relógio. Era 01:14. Eu tinha entrado na ala antiga quase 01:00. Como podia ser só 10 minutos?
Eu comecei a tremer. Eu olhei para o prédio do shopping. Ele estava normal, silencioso, escuro, sem sinal de corredor velho, sem sinal de gente. Eu corri de volta para a entrada da ala antiga, com o Renato atrás, e vi. A fita de isolamento estava intacta. A porta estava trancada. Não havia grade descida. Não havia papel rasgado. Nada, nada. Era como se não tivesse acontecido. Eu estava tentando explicar quando o Renato apontou para minha mão e disse: "Que porra é isso?" Eu olhei. Minha mão estava molhada, não de chuva, molhada como se tivesse mergulhado em água fria. E no meu braço havia marcas de dedos, marcas longas, como se alguém tivesse segurado com força. Eu senti um gelo. Eu olhei para o chão e vi poças pequenas se formando sob meus pés, como se eu estivesse pingando, como se eu tivesse trazido o lugar comigo. Renato ficou pálido. Elias deu um passo para trás. A administração abriu sindicância. Revisaram câmeras. Não acharam nada. Disseram que eu devia ter tido um episódio de estresse. Me afastaram por uma semana. Eu tentei esquecer. Eu tentei viver. Voltei a trabalhar. Só que toda vez que eu passava perto da ala antiga, eu sentia o cheiro de mofo. E às vezes, quando eu estava sozinho na ronda, eu ouvia, bem baixinho, por trás de alguma vitrine coberta, uma música de caixinha de brinquedo tocando. E se eu ficava tempo demais escutando, eu ouvia um sussurro perguntando: "Tá aberto? Se você gosta de histórias assim, realistas, macabras e sombrias, se inscreve no canal e deixa o like. E se você já viveu algo estranho em shopping, estacionamento, corredor vazio, elevador ou turno da madrugada, mande seu relato para o nosso e-mail. Porque tem lugar que não assombra de dia. Ele só espera fechar as portas. E quando você fica, você vira parte do turno que nunca acaba." Eu nunca gostei de elevador. Mesmo antes de tudo acontecer, eu já tinha aquela sensação ruim de entrar num cubo fechado, sentir o ar mudar, ouvir o motor puxando e saber que, por alguns segundos, você não tem saída. Porta fecha, botão acende, e você vira passageiro do próprio destino. Só que eu trabalhava em shopping e elevador era parte da rotina. Era subir para a área administrativa, descer para o estacionamento, ir para o subsolo buscar carga, levar documentação, fazer ronda. Você se acostuma. E é aí que mora o perigo. Quando você se acostuma, você para de prestar atenção nos detalhes. Você entra, aperta o botão e deixa seu corpo fazer sozinho. E quando seu corpo faz sozinho, ele vira perfeito para ser levado. Meu nome é Leandro. Eu tinha 27 anos, trabalhava como auxiliar de manutenção terceirizado e fazia o turno da madrugada quando precisava, principalmente em época de reforma, troca de fiação, instalação de lâmpada e essas coisas que não dá para fazer com o shopping aberto. Eu não era segurança, não era gerente, não era nada importante. Eu era o cara que carregava a caixa de ferramenta, trocava reator, subia em escada, apertava parafuso e resolvia problema que ninguém queria resolver. E, sendo bem sincero, eu preferia trabalhar à noite. De madrugada, o shopping fica vazio. Você não precisa desviar de gente, não precisa aguentar cliente reclamando, não precisa lidar com criança correndo. Você trabalha rápido, só que o vazio não é vazio de verdade. Vazio de shopping é um tipo de silêncio que escuta. E naquela noite, eu aprendi isso do pior jeito. A reforma estava acontecendo numa área antiga do shopping. A parte de trás, onde ficavam depósitos, sala de lixo, docas, corredores técnicos e acesso ao estacionamento subterrâneo. Era uma região que o público nunca via. Ali não tinha vitrine bonita, não tinha piso brilhante, não tinha música ambiente. Era cimento, metal, cano e luz fluorescente. E mesmo assim, mesmo ali, eu já sentia aquela sensação estranha de lugar que guarda coisa demais. A manutenção sempre conta umas histórias. Aqui embaixo dá ruim. Tem corredor que não aparece no mapa. Tem elevador que abre no andar errado. Eu ria. Eu sempre ri. Eu achava que era conversa de quem quer assustar novato. Até porque eu não acreditava em fantasma. Eu acreditava em gente, em curto-circuito, em gambiarra, em infiltração, em barulho de duto que parece passo. Para tudo tem explicação. Pelo menos era o que eu dizia. Naquela madrugada eu tinha sido chamado porque um dos elevadores de serviço estava travando e a administração queria ele funcionando pela manhã.
O elevador era aquele que liga o subsolo ao corredor de carga e à área de alimentação, usado para transportar mercadoria e lixo. Elevador pesado, forte e velho. Ele não era moderno como os elevadores sociais do shopping. Ele era bruto, com parede metálica arranhada, chão de borracha e cheiro de graxa. E ele tinha um problema recorrente. Às vezes a porta demorava a fechar. Às vezes ele parava 1 segundo a mais entre os andares. Normal. Velho. Só que naquela noite, segundo o supervisor, ele travou no subsolo e abriu sozinho várias vezes. Isso já não era tão normal. Mesmo assim, eu fui. Eu sempre fui. Cheguei no shopping por volta de 00:40. Assinei ponto, peguei o crachá, passei pela portaria de serviço e desci para a área técnica. No caminho, o shopping já estava apagado quase todo. Só luz de emergência e algumas lâmpadas de limpeza. Os corredores vazios viravam espelhos, refletindo meu próprio corpo andando sozinho. As vitrines viravam olhos escuros. E por algum motivo, eu senti que o ar estava mais frio do que deveria, como se o ar-condicionado tivesse sido aumentado demais. Eu atribuí à chuva. Estava chovendo forte lá fora, e a umidade sempre deixa tudo mais gelado. No subsolo encontrei o Márcio, um segurança velho que trabalhava lá fazia anos. Ele era daqueles caras que falam pouco e olham muito. Eu cumprimentei e ele só assentiu com a cabeça, mas me olhou como se quisesse me avisar algo. Eu perguntei, elevador tá zoado mesmo? Ele respondeu, tá chamando sozinho. Eu ri de nervoso. Chamando sozinho? Ele não riu. Ele só falou, e não chega no térreo. Eu franzi a testa. Como assim? Márcio apontou para o corredor. Vai ver. Eu fui até o elevador de serviço. O corredor era estreito, com canos no teto, parede de cimento e uma fileira de lâmpadas fluorescentes que piscavam de leve. O cheiro ali era forte. Graxa, mofo, lixo distante. Eu cheguei na porta do elevador e vi a primeira coisa errada. O botão de chamada estava aceso, como se alguém tivesse apertado. Só que não tinha ninguém ali. Eu toquei no botão. Ele já estava aceso. E eu ouvi, de dentro do elevador, o som do mecanismo preparando para abrir. Um claque metálico. A porta começou a se abrir sozinha. Quando abriu, eu vi que ele estava vazio. Pelo menos parecia. E eu vi outra coisa. O chão do elevador estava molhado. Molhado como se alguém tivesse entrado pingando água. Eu senti um arrepio. Ok, vazamento, infiltração. Eu falei em voz alta, tentando me acalmar. Só que o elevador não tinha encanamento em cima. Era impossível chover ali dentro. Eu entrei mesmo assim, porque era meu trabalho. Entrei com a lanterna e a caixa de ferramentas. Apertei o botão do andar 0. O térreo de carga. A porta fechou. O elevador desceu. Sim, desceu. Em vez de subir. Eu senti o estômago afundar. Não. Eu apertei 0. Eu olhei o painel interno. O botão 0 estava aceso. E mesmo assim ele descia para 2. Eu pensei, erro de painel, troca de comando. Eu apertei 1. Nada. Apertei 0 de novo. Nada. O elevador continuava descendo, e o número no painel foi mudando. 1, 2, e então, 3. Eu congelei, porque o shopping não tinha. 3. O estacionamento ia até 2. Não existia outro subsolo. Eu sabia porque eu já tinha visto planta e já tinha trabalhado ali. O número 3 acendeu e o elevador parou com um tranco pesado, como se tivesse batido em algo. A luz interna piscou. Eu senti o coração acelerar. A porta começou a abrir. Quando a porta abriu, eu vi escuridão. Não era estacionamento. Não era corredor técnico. Era um vão escuro, sem iluminação, com cheiro de água parada tão forte que me deu náusea. Eu apontei a lanterna e vi que o chão lá fora era de cimento irregular, cheio de poças. Eu vi pilastras, mas pareciam antigas, mais grossas. E vi algo que me fez gelar. Placas de sinalização enferrujadas, com letras antigas, como se aquele lugar tivesse sido construído antes do shopping. Uma delas dizia, acesso restrito, não desça. Eu senti um choque. Eu dei um passo para trás dentro do elevador. Beleza, pane. Ele desceu para o poço. Eu pensei. Só que o elevador estava perfeitamente alinhado. Não parecia poço. Parecia um andar mesmo. E a porta estava aberta, como se aquele andar existisse oficialmente. Eu olhei o painel interno. 3. A luz do 3 estava firme. Eu apertei o botão, fechar porta com força.
A porta não fechou. Ela ficou aberta, me oferecendo o escuro. Eu engoli seco e ouvi um som lá fora. Passos. Passos molhados. Ploc, ploc, ploc. 3 passos. Pausa. 3 passos. Pausa. Como se alguém andasse em ritmo. Eu segurei a lanterna mais firme e iluminei para fora. Vi uma sombra se mover atrás de uma pilastra. Alta, magra, como se estivesse esperando. Eu senti o corpo todo arrepiar. Eu falei alto como se fosse procedimento. Tem alguém aí? Segurança. Minha voz ecoou e voltou, mas voltou diferente, como se ecoasse em um espaço maior do que deveria. O silêncio depois foi pesado. E então, do lado de fora, bem perto da porta, uma voz baixa respondeu: "Tá indo pro térreo?" Eu congelei. A pergunta era simples, como pergunta de alguém perdido. Mas a voz era molhada, como se tivesse água na garganta. Eu tremi e respondi sem pensar: "Sim." Eu apertei o térreo. A voz riu baixinho, um riso curto, abafado, e disse: "Então desce." Eu gelei. "Eu já desci." Eu falei. A voz respondeu, mais perto: "Não, ainda não." A lanterna piscou. A luz interna do elevador piscou. E eu senti o elevador se mover de novo, muito devagar, como se estivesse afundando. A porta ainda aberta. O mundo lá fora se mexendo com ele. E o painel interno mudou sozinho. O 3 apagou. E acendeu um número que eu nunca tinha visto em elevador nenhum. 47. Eu senti meu estômago virar. "Que andar é esse?" Eu sussurrei. E a voz respondeu, tão perto que parecia estar dentro do elevador comigo: "O andar que não fecha." Eu tentei sair correndo de volta para o subsolo, mas não tinha subsolo. A porta ainda aberta mostrava apenas escuridão e pilastras molhadas. Eu apertei todos os botões. Nada. Eu puxei o rádio do bolso para chamar o Márcio. Só chiado. O elevador continuou afundando lentamente, como se estivesse descendo para baixo do chão do mundo. E eu ouvi, do lado de fora, mais passos, vários. Ploc, 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 como um grupo caminhando em sincronia. E então a porta começou a fechar, sozinha, devagar, como se alguém estivesse fechando com calma. E eu vi, no último segundo antes dela se fechar completamente, uma mão espalmada no batente. Uma mão grande, dedos longos, pingando água, impedindo o fechamento. A porta parou. E a voz sussurrou: "Abre pra gente." Quando a voz sussurrou: "Abre pra gente", o meu corpo reagiu antes da mente. Eu dei um passo para trás dentro do elevador como se isso pudesse me afastar da mão no batente. E quase tropecei na minha própria caixa de ferramentas. O espaço era pequeno demais. O ar parecia ter ficado mais pesado, úmido, como se a cabine estivesse enchendo de água invisível. A luz interna piscou de novo, mas não apagou. Ela ficou mais fraca, mais amarela, como lâmpada velha, e aquilo me deu uma sensação de tempo errado, como se eu não estivesse mais dentro de um elevador moderno, e sim dentro de um caixão de metal antigo. A mão do lado de fora permaneceu ali, firme, segurando a porta como se fosse fácil. Os dedos eram longos demais, e a pele parecia lisa demais, brilhando molhada, e eu vi que a água pingava da ponta dos dedos para o chão da cabine, formando uma poça que crescia devagar. Eu queria gritar, mas minha garganta travou. E eu fiz a pior coisa possível. Eu respondi: "Quem é você?" Eu perguntei com a voz tremendo. A pergunta saiu automática, humana, aquela tentativa desesperada de transformar o horror em conversa. Porque a gente acha que, se consegue conversar, consegue negociar. Só que o silêncio do lado de fora durou tempo demais. E quando a resposta veio, veio como se várias bocas falassem ao mesmo tempo, mas numa única voz molhada: "Cliente." Eu gelei. "Cliente?" Eu repeti, e a voz respondeu: "Tá aberto?" A pergunta era exatamente aquela que eu já ouvi 1000 vezes em loja de shopping, exatamente o jeito de falar de alguém que chegou atrasado e não aceita que o lugar fechou. Só que ali não era loja. Era um elevador parado num andar impossível, descendo para um número que não existia. E mesmo assim a pergunta era banal. Isso me aterrorizou mais do que qualquer ameaça, porque me fez entender que aquilo não era criatura tentando me assustar. Era algo tentando se comportar como rotina, algo tentando fingir normalidade, algo que queria que eu aceitasse. A mão pressionou mais, e a porta abriu um pouco mais como se cedesse. Um vão maior se formou, e eu consegui ver melhor o lado de fora.
Um corredor de concreto antigo, com água escorrendo pelas paredes, pilastras grossas e sinais enferrujados, como se fosse um subsolo esquecido. Mas não era só isso. No chão eu vi marcas. Marcas de passos molhados indo e voltando, como um caminho batido. E no meio das marcas, eu vi um símbolo desenhado com algo escuro, um círculo com 7 pontinhos ao redor. Eu senti o estômago cair. Aquele símbolo de novo, como se o lugar tivesse assinatura, como se fosse um carimbo de que eu estava no mesmo tipo de zona que eu já tinha ouvido em outras histórias e achava que era superstição. Agora estava ali, no chão, como se tivesse sido desenhado para eu ver. Eu tentei apertar o botão de emergência dentro da cabine. Apertei. Nada. Apertei de novo. Nada. A luz do painel piscou e o número 47 se manteve firme, como se fosse o único destino possível. Eu tentei usar o rádio de novo, mas só chiado. Um chiado baixo que parecia respirar. Eu senti meu peito apertar. Eu olhei para o teto do elevador e vi que havia gotas se formando, como condensação. Gotas grossas que caíam e batiam no chão com um ploque pesado. Era como se o elevador estivesse chovendo por dentro. Eu estava sendo molhado por dentro, mesmo sem a porta completamente aberta. Eu senti medo de afogar ali, ridículo, mas real. A voz do lado de fora falou de novo. Desce, moço. Térreo é embaixo. Eu tremi. Isso não é térreo. Eu falei, tentando manter a cabeça. A voz respondeu. Térreo é onde tem gente. Eu engoli seco. Aqui não tem gente. Eu disse. A resposta veio mais perto, e eu senti como se alguém tivesse encostado o rosto no vão da porta, como se respirasse o ar da cabine. Tem sim. Só não tem viva. Meu corpo inteiro gelou. Eu senti minha visão escurecer por um segundo, como se minha pressão caísse. Eu segurei na barra lateral do elevador para não cair. E naquele instante o elevador deu um tranco. Um tranco curto, como se tivesse chegado a um ponto final. O painel apagou por meio segundo e voltou com o 47 piscando. E então eu ouvi um som que eu não consigo esquecer. O som de outro elevador chegando. Mas não era o meu. Era como se do lado de fora existisse outro poço de elevador. E eu ouvi o motor, o cabo, o mecanismo pesado e depois o som metálico da porta abrindo. Eu me arrepiei. A voz do lado de fora sussurrou, satisfeita. Chegou mais um. Eu olhei para a escuridão do corredor e vi luz amarela se espalhar, como de lâmpada velha, vindo da direção do outro elevador. E então eu vi uma figura saindo, um homem, uniforme de limpeza, empurrando um carrinho. Ele parecia normal. Por um segundo, eu senti um alívio absurdo, porque meu cérebro se agarrou à ideia de que eu tinha caído numa área técnica e tinha gente trabalhando ali. O homem caminhava devagar, e quando a luz amarela bateu no rosto dele, eu vi o que me fez travar. Ele não tinha rosto. Era uma massa lisa, molhada, sem traços. E mesmo assim, ele empurrava o carrinho como se estivesse no turno. Eu comecei a chorar, porque aquilo era uma encenação, uma rotina imitada. Ele chegou perto do meu elevador e parou, e a voz dele saiu não da boca, mas como se saísse do carrinho, do ambiente. Vai descer? Eu tremi. Eu não respondi. A figura inclinou o corpo e pareceu olhar para dentro da cabine. E então ela apontou para o meu peito, como se apontasse para dentro. E eu senti uma pressão na garganta, como se alguém empurrasse ar para dentro de mim. Eu tossi. Tossi água. Sim, água. Eu cuspi no chão e vi água escura com cheiro de ferrugem. Eu me desesperar. Eu vou morrer aqui. Eu gritei e a voz respondeu. Calma. Não. Você vai ficar. A palavra ficar foi dita como se fosse uma coisa simples, como se fosse a decisão mais natural. E naquele instante eu percebi uma coisa que me deixou sem chão. O elevador não estava indo para baixo, ele estava indo para dentro, ele estava atravessando. E o 47 não era andar, era código, era acesso, era o nome do lugar. E aquele lugar funcionava como um shopping dentro do shopping. Um turno de madrugada escondido. Um submundo onde as pessoas que desapareciam em acidente, em buraco de obra, em corredor técnico, em elevador com falha, continuavam trabalhando, continuavam andando, continuavam repetindo perguntas, continuavam sendo rotina. E isso era o pior. Eles não pareciam sofrer, pareciam cumprir, como se o lugar tivesse engolido o medo e deixado só a função.
A mão no batente puxou a porta com força para o lado, abrindo mais. O vão ficou grande o suficiente para alguém entrar. E uma figura entrou. Uma mulher. Uniforme de loja. Cabelo grudado, pingando água. Ela entrou na cabine sem barulho, e eu senti o elevador balançar com o peso dela. Ela virou para mim e, mesmo sem rosto, eu senti que estava sorrindo. Ela apontou para o painel e apertou um botão que eu não tinha visto antes. Um botão sem número, só com o símbolo dos 7 pontinhos. O elevador tremeu. A luz piscou, e a porta começou a fechar com força. Eu gritei e tentei impedir, mas meus braços estavam fracos, como se eu estivesse doente. Eu coloquei a mão no meio da porta e senti um frio absurdo que queimou minha pele. Eu puxei a mão com dor e vi que meus dedos estavam pálidos, como se tivessem sido mergulhados em gelo. A porta fechou completamente, e o elevador começou a subir. Sim, subir. Só que o painel não mostrava 0, 1, 2. Ele mostrava letras. Letras que apareciam e sumiam. A, P, O, I, O. Eu tremi. Apoio. O elevador subia e as letras formavam a palavra como se fosse destino. E então, depois de O, o painel piscou e voltou para 47. Eu senti um enjoo. A cabine parecia girar. Eu ouvi vozes no rádio interno do elevador. Vozerio. Clientes. Música ambiente. Sons de shopping aberto. E quando a porta abriu de novo, eu quase desmaiei. A porta abriu para um corredor de shopping. Só que não era o meu shopping. Era o mesmo formato, as mesmas vitrines, mas tudo era mais velho, mais escuro, mais úmido. As luzes eram amareladas, como lâmpadas antigas. O piso estava molhado. E no corredor havia gente. Gente andando, carrinhos passando, crianças correndo, música tocando. Tudo parecia normal, mas ninguém tinha rosto. Nenhum. Todos eram sombras lisas, molhadas, e ainda assim agiam como consumidores. E as lojas estavam abertas, com letreiros que eu reconhecia, mas com nomes ligeiramente errados, como se fossem cópias. Eu vi uma praça de alimentação com mesas vazias e bandejas empilhadas, e um cheiro de fritura misturado com mofo que me deu náusea. Eu dei um passo para fora do elevador sem perceber, como se fosse hipnose. A mulher sem rosto me acompanhou e apontou para uma loja à esquerda. A placa dizia, térreo. Só que abaixo dizia, entre, trabalhe, não resista. Eu comecei a chorar e tentei correr na direção contrária, mas meus pés pesavam, como se a água no chão grudasse. Eu vi no meio do corredor um segurança parado. Ele estava imóvel, de uniforme preto, e quando a luz amarela bateu nele, eu vi que ele também não tinha rosto, mas ele tinha algo a mais. Ele segurava um livro de ocorrências na mão, e ele virou o livro na minha direção, mostrando uma página. Eu vi meu nome escrito lá, Leandro, e ao lado do nome, a palavra transferido. Eu senti um choque no peito. Eu gritei, eu não! E tentei correr de novo. Foi quando o segurança sem rosto levantou a mão e apontou para mim, e o corredor inteiro parou. Todas as figuras pararam, a música parou, o som parou, só a chuva distante ficou. E então, em silêncio absoluto, todos viraram a cabeça na minha direção de uma vez, como bonecos controlados. Eu senti minha alma sair do corpo. A mulher que tinha saído comigo do elevador sussurrou sem boca. Chegou o cliente novo. E todos deram um passo na minha direção. Um passo molhado. Ploc, ploc, ploc. 3 passos, pausa, 3 passos, pausa. Como marcha. Eu corri. Corri do jeito que dava, escorregando, batendo em vitrines, tentando achar uma porta, uma saída, qualquer coisa. Eu vi uma placa de saída de emergência e corri para ela. Empurrei. Ela abriu. Eu senti vento frio real no rosto. Eu saí e caí num corredor de serviço do shopping real. Real de verdade. Eu sabia porque o piso era seco e a luz era branca. Eu corri até a portaria e encontrei o Márcio e outros seguranças. Eles olharam para mim assustados. Márcio falou, caralho, Leandro, tu ficou preso aí dentro? Eu tremendo, chorando, perguntei, quanto tempo? Ele respondeu, quase 15 minutos. Eu gelei. 15? Eu senti o estômago cair porque lá dentro eu tinha passado muito mais. Eu tinha corrido. Eu tinha visto um corredor inteiro. Eu tinha ouvido música. Eu tinha quase sido engolido. Como podia ser só 15 minutos? Eu olhei para minhas mãos. Elas estavam molhadas. Molhadas com água fria e escura.
e nos meus dedos eu vi marcas de ferrugem, como se eu tivesse segurado metal velho. Márcio me encarou e disse: "Baixo, tu desceu, né?" Eu não consegui responder. Eu só tremia. Ele continuou: "O elevador chama sozinho quando quer levar alguém. Quando chama, não entra. Nunca." Eu fui embora naquela manhã e nunca mais voltei para aquele shopping. Pedi demissão. Arrumei outro emprego. Só que tem uma coisa. Às vezes, quando eu entro em elevador de madrugada em qualquer lugar, prédio, hospital, hotel, eu sinto cheiro de mofo e água parada. E por um segundo, o painel pisca uma luz que não deveria existir. Um número, 47. E eu ouço uma voz baixa, no silêncio do elevador, perguntando: "Tá indo pro térreo?" E eu nunca respondo. Eu fico quieto, olho para frente e torço para a porta abrir onde deveria. Porque eu sei que existe um elevador que não chega no térreo. Ele chega no lugar onde tudo fica aberto. E ninguém sai. Se você gosta de histórias assim, realistas, macabras e sombrias, se inscreve no canal e deixa o like. E se você já viveu algo estranho em elevador, shopping, subsolo, corredor técnico ou turno da madrugada, mande seu relato para o nosso e-mail, porque tem lugares que não engolem você inteiro. Eles engolem só o suficiente para você voltar e nunca mais esquecer. Eu sempre achei que estacionamento de shopping é o lugar mais triste que existe. Não porque é feio, mas porque é um lugar feito para ser passagem. E mesmo assim, tem um peso estranho, como se ele guardasse o pior de todo mundo. É ali que você vê casal brigando dentro do carro. É ali que você vê gente chorando antes de entrar no shopping para fingir que tá bem. É ali que você vê assaltante esperando. É ali que você vê criança perdida e pai desesperado. É ali que a gente esquece que o shopping é brilho e música e perfume. E lembra que por trás de tudo, ele é concreto frio, buraco e sombra. De dia, estacionamento é só incômodo. De madrugada, estacionamento vira outra coisa. Vira silêncio com eco. Vira caverna. Vira um lugar onde qualquer som parece passo. E naquela noite, trabalhando como manobrista, eu aprendi que existe um nível de subsolo que não aparece na placa, não aparece no ticket, não aparece na rota, mas aparece para você, quando o shopping decide te puxar para dentro dele. Meu nome é Ícaro. Eu tinha 24 anos na época e trabalhava como manobrista terceirizado de um shopping enorme, daqueles que tem hotel acoplado, torre comercial, cinema, praça de alimentação e estacionamento que parece cidade subterrânea. Era um emprego que eu peguei porque precisava, simples assim. Eu estava sem faculdade, sem rumo, ajudando minha mãe em casa e aceitando qualquer coisa que desse dinheiro rápido. Manobrista não era glamour, mas era fixo. E tinha duas vantagens. Você aprende a dirigir carro bom e, se fizer direito, tira gorjeta. Só que manobrista também tem um segredo. Você passa tempo demais dentro de carros de gente estranha. Você sente cheiro de vida que não é sua. Você acha coisas no banco de trás. Você ouve conversa pelo viva voz. Você vê no painel nomes de pessoas, endereços, fotos, mensagens que você não devia ver. Você vira um espectador da intimidade alheia, e isso por si só já te deixa meio torto por dentro. Só que no meu caso, naquela madrugada, eu virei espectador de uma intimidade pior. A intimidade do próprio shopping. Minha escala naquela semana era virada. Eu entrava às 6 da tarde e saía às 3 da manhã. O shopping fechava às 10. Mas a torre comercial e o cinema iam até mais tarde. E o hotel tinha fluxo a noite inteira. Então o estacionamento nunca ficava completamente vazio. Mesmo assim, depois da meia-noite, o movimento caía muito. Ficava eu e mais 2 manobristas, mais a equipe de segurança e um pessoal da limpeza. A maioria das noites era entediante. Você estaciona 2 ou 3 carros, espera, toma café, dá uma volta, espera mais, conta o tempo. E quando a chuva caía, então, menos gente ainda aparecia. Só que naquela noite chovia pesado. Chuva grossa, fria, batendo no teto do estacionamento como se alguém jogasse pedrinha. E quando chove forte em estacionamento subterrâneo, você começa a ouvir coisas. Goteira, cano estalando, água correndo por dentro da parede, barulho de bomba d'água ligando e desligando. Você ouve e, com o tempo, aprende a diferenciar.
Só que naquela noite tinha um som que eu nunca tinha ouvido antes. Era um som de motor funcionando no fundo do subsolo. Não motor de carro passando. Motor parado, ligado, constante. Como se alguém tivesse ficado com o carro ligado sem sair. Eu estava no piso 2, que era onde ficava o manobrista de plantão. Tinha placas claras, pintura no chão e tudo certinho. Eu desci para buscar um carro que um hóspede do hotel tinha deixado mais cedo. E quando passei perto da rampa que levava ao 3, eu ouvi o motor. Um ronco baixo, pesado, constante. Eu parei e fiquei escutando. O som vinha de baixo, do 3. Eu olhei para a placa. Piso 3. Acesso restrito após 0000. Era uma regra do shopping porque depois de meia-noite eles fechavam uma parte do estacionamento para economizar iluminação e segurança. Quem fica depois, deixa o carro no 2 ou no 1. O 3 ficava isolado. Mesmo assim, alguém estava lá embaixo com o carro ligado. Eu pensei, algum idiota perdido. Mas também pensei, pode ser perigo. Porque carro ligado em área isolada de madrugada pode ser muita coisa. Pode ser casal transando, pode ser ladrão, pode ser gente usando droga, pode ser gente passando mal. Eu era manobrista, mas também tinha que avisar segurança se algo desse errado. E além disso, eu tinha a curiosidade idiota de jovem. Aquela curiosidade que faz você atravessar uma porta que você sabe que não devia. Eu peguei o rádio e chamei o segurança da Honda, o Marcos. Marcos, tem carro ligado no 3? Ele respondeu no rádio com voz cansada. Não tem carro nenhum no 3, Ícaro. Tá fechado. Eu insisti. Eu tô ouvindo o motor lá embaixo. Ele ficou em silêncio por 2 segundos e respondeu. Não desce. Eu vou aí. Eu devia ter obedecido. Eu juro que devia. Mas eu olhei para a rampa e senti aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me chamando de baixo. Não era voz. Era um puxão na curiosidade. Uma vontade de confirmar. Uma necessidade de provar para mim mesmo que eu não estava imaginando. Eu desci. A rampa era longa e curva. E conforme eu descia, o ar mudava. Ficava mais frio, mais úmido, cheiro de concreto molhado. E a iluminação ia diminuindo, porque as luzes do 3 eram mais fracas. Eu vi no topo da rampa uma grade parcialmente fechada, como se fosse barreira, mas alguém tinha deixado aberta o suficiente para passar. Eu empurrei e passei. O som do motor ficou mais alto. E quando cheguei no piso 3, eu senti um desconforto imediato. Não era só por estar mais escuro. Era porque o piso parecia errado. Eu conhecia aquela área. Já tinha estacionado o carro ali de dia, quando o shopping lotava. Só que agora, de madrugada, parecia outro lugar. A pintura do chão parecia mais apagada. As setas de direção pareciam borradas. E algumas colunas tinham números diferentes, como se a marcação tivesse sido trocada. Eu apontei a lanterna do celular e vi uma coluna com o número 47 pintado. Só que esse número não fazia sentido ali. As colunas do estacionamento tinham numeração normal, tipo C3, D4. Aquele era 47. Eu senti um arrepio, porque eu já tinha ouvido falar de 47 em histórias de shopping, elevador, corredor, mas eu achava que era coincidência. Agora eu via esse número no concreto, como se fosse marca. O motor vinha do fundo. Eu caminhei devagar, tentando não fazer barulho. Meus passos ecoavam de um jeito estranho, como se o eco demorasse a voltar. Eu ouvi pingos caindo em algum lugar. Ploc, ploc, ploc. E eu percebi um padrão. 3 pingos e uma pausa. 3 pingos e uma pausa. Eu engoli seco. O motor continuava. E então eu vi um carro preto, parado perto de uma coluna, faróis apagados, motor ligado, um sedã grande, vidros escuros, nenhuma pessoa visível. O escapamento soltava uma fumaça leve, e a fumaça parecia se misturar com a umidade do ar. Eu me aproximei. O carro estava estacionado torto, como se o motorista tivesse parado com pressa. Eu olhei para o banco do motorista através do vidro. Não vi ninguém, mas o motor estava ligado. Eu bati de leve no vidro, como quem tenta chamar atenção. Toque, toque. Eu esperei. Nada. Bati de novo. Toque, toque. Nada. A sensação de que eu estava fazendo algo muito errado cresceu. Eu ia dar meia volta e voltar quando ouvi um som de porta abrindo atrás de mim. Eu virei rápido. Não vi ninguém.
mas ouvi claramente o som metálico de uma porta de carro abrindo em algum ponto do estacionamento. Um claque, seguido de um rangido. Eu senti meu coração acelerar. Eu olhei em volta. Nada. Só colunas, sombras e carros raros. Aquele piso estava quase vazio. Então por que eu ouvi porta? Eu comecei a recuar, olhando em volta. E foi nesse momento que o motor do carro preto mudou de som. Ele aumentou, como se alguém pisasse no acelerador. O ronco subiu. E então, o rádio do carro, sozinho, ligou. Ligou com um estalo e começou a tocar uma música baixa. Não era música moderna. Era uma música antiga, dessas de shopping, música instrumental, como elevador. Só que distorcida, como se viesse de fita velha. Eu gelei. Eu não estava dentro do carro para ligar rádio. E não tinha ninguém. Mesmo assim, a música tocava. Eu me aproximei de novo, atraído, e vi que a tela do painel estava acesa. E na tela aparecia uma frase curta, branca, como mensagem. Ticket perdido. Eu franzi a testa. Ticket perdido? Eu engoli seco. Era como se o carro me reconhecesse como manobrista. Como se ele estivesse falando comigo no meu idioma de trabalho. E no mesmo instante, eu senti uma coisa horrível. Eu senti cheiro de perfume forte vindo de dentro do carro. Perfume doce, enjoativo, misturado com mofo. Eu prendi a respiração e recuei. O motor continuou ligado. A música continuou. E aí eu ouvi, bem perto do meu ouvido, uma voz baixa, masculina, como se alguém estivesse atrás do meu ombro. Pode validar para mim? Eu congelei, porque eu conhecia essa frase. Cliente sempre pergunta isso. Pode validar para mim, para não pagar estacionamento. Só que ali não tinha cliente. Eu virei rápido. Nada. Meu coração estava tão forte que doía. Eu segurei o celular como arma e falei alto. Quem tá aí? Minha voz ecoou no concreto e voltou fraca. Silêncio. Só motor e música. Só pingos. Eu comecei a andar para trás, indo em direção à rampa. E então percebi outra coisa. A rampa não estava onde deveria. Eu olhei para o lugar por onde eu tinha descido. Eu não vi a rampa. Eu vi apenas uma parede de concreto com uma porta de metal fechada. Eu parei, confuso. Eu juro que tinha descido por ali. Eu juro. Mas agora era parede. Eu olhei para os lados, tentando achar a saída. Eu vi uma placa de saída, apontando para um corredor. Então fui. Caminhei rápido, quase correndo, e segui o corredor. O corredor era estreito, com luz fraca, e o chão tinha marcas de pneu molhado. Eu segui. A placa dizia, saída. Só que o corredor parecia não terminar. Eu fazia curva e ele continuava. Eu comecei a sentir pânico. E foi aí que eu ouvi o motor de novo, mais perto. Como se o carro preto tivesse se movido e vindo atrás de mim. Eu parei e olhei para trás. No fundo do corredor, 2 faróis amarelados acenderam. Amarelados, baixos, antigos. Não eram faróis LED modernos. Eram faróis de carro velho, como se alguém tivesse trazido um carro de outra época. Eles ficaram ali, parados, iluminando o corredor. E então os faróis começaram a se aproximar lentamente, como se o carro estivesse vindo, devagar, sem pressa. Eu tremi. Eu corri. Corri pelo corredor e vi uma porta de emergência. Bati nela. Empurrei. Trancada. Bati de novo. Trancada. Eu comecei a chorar de nervoso e bati com força. Nada. E o som do motor se aproximava. Eu ouvia o pneu na água. Eu ouvia a música baixa. Eu ouvia pingos. Ploc, ploc, ploc. Eu virei desesperado e vi outra porta. Corri. Trancada. Outra. Trancada. Era como se o lugar tivesse fechado todas as saídas. Como se eu tivesse sido conduzido para um caminho sem escape. Eu encostei na parede tentando respirar e percebi que o corredor tinha uma coisa escrita na parede, como pichação. Eu apontei a lanterna e li: piso 4. Eu gelei, porque eu estava no 3. Eu tinha descido só um nível. Não existia 4. Mas ali, na parede, estava escrito com tinta escura, fresca, como se alguém tivesse pintado recentemente. Bem-vindo ao 4. E embaixo, o símbolo. Um círculo com 7 pontinhos ao redor. 7, de novo. Eu senti meu estômago cair. O motor parou atrás de mim. Eu virei devagar. Os faróis amarelados iluminavam o corredor. E eu vi a silhueta do carro se aproximando até parar a poucos metros. O motor desligou. A música continuou tocando.
bem baixa, mesmo sem motor. E então a porta do motorista se abriu sozinha, devagar, com um rangido longo. Eu vi uma perna sair, molhada, como se pingasse água. Depois outra. E uma figura se levantou do banco do motorista, alta, magra. Não dava para ver o rosto por causa da luz dos faróis contra mim. Ela ficou parada, como se me observasse. E a voz veio de novo, mas agora não veio do meu ouvido. Veio do estacionamento inteiro, ecoando como anúncio. Ticket perdido. Pagamento no caixa. Eu tremi. A figura deu um passo molhado. Ploc. Depois outro. Ploc. 3 passos e uma pausa. 3 passos e uma pausa. E eu senti que o lugar inteiro tinha um ritmo que me puxava. Eu apertei o rádio no meu peito e chamei o Marcos de novo, quase gritando. Marcos! Só chiado. Só chiado. E por um segundo, uma voz distante respondeu. Ícaro, onde você tá? Eu quase chorei de alívio. No 3, eu tô preso. Eu gritei. A resposta veio confusa. No 3 não tem ninguém. Eu tô aqui. A grade tá fechada. Eu gelei. Eu tô aqui embaixo. Eu gritei. O rádio chiou e a voz dele ficou fraca. Não desce mais. Não. E a transmissão morreu. Silêncio. Eu estava sozinho de novo. A figura continuou se aproximando e agora eu vi detalhes. Ela usava uniforme. Um uniforme de manobrista. Igual ao meu. Só que mais velho, mais surrado. Como se tivesse sido usado por anos e depois mergulhado em água. O boné era o mesmo modelo. A camisa tinha o mesmo logo. Eu senti um choque, porque aquilo era como olhar para uma versão apodrecida do meu trabalho. A figura parou a poucos passos e levantou a mão. Na mão, ela segurava um ticket. Um ticket de estacionamento. Encharcado. O papel estava colado, quase derretendo. Ela estendeu para mim como se fosse cliente. E então, com uma voz baixa e molhada, perguntou de novo. Pode validar para mim? Quando aquela figura estendeu o ticket encharcado e perguntou, pode validar para mim? Eu senti um tipo de medo que não é só pânico, é humilhação. Porque era como se o lugar inteiro estivesse zombando da minha função, reduzindo minha vida inteira àquele gesto. Pegar o papelzinho, carimbar, liberar. Era como se eu não fosse mais Ícaro, o cara que precisava de emprego, que tinha mãe em casa, que tinha sonhos pequenos e reais. Eu era só manobrista. Só mão que valida. E aquilo vindo de uma coisa encharcada, sem rosto direito, com um uniforme velho, era um pedido que parecia normal, mas tinha uma violência escondida. Porque no fundo eu entendia. Se eu validasse, eu aceitaria a troca. Eu assinaria um contrato invisível. E o pior é que, naquele instante, meu corpo quis fazer. Porque corpo condicionado por trabalho obedece. Eu estendi a mão devagar, quase sem perceber. E quando meus dedos tocaram o papel molhado, eu senti frio. Um frio tão intenso que queimou. Não era frio de água, era frio de ausência. Eu puxei a mão rápido, mas o ticket ficou colado por um segundo nos meus dedos, como se tivesse baba. Eu tremi e olhei para o papel, e vi que nele não havia placa, não havia data, não havia hora. Havia um nome impresso, como se fosse o nome do veículo. E era o meu nome, Ícaro. Meu estômago virou. Eu comecei a chorar de desespero, porque aquilo significava que o ticket não era do carro. Era meu. Eu era o veículo. Eu era a coisa que estava sendo estacionada ali. Eu tentei rasgar o ticket com raiva, mas o papel não rasgava. Ele esticava como pele molhada e voltava, como se fosse vivo. A figura inclinou a cabeça como se observasse minha reação. E atrás dela, no corredor, eu ouvi o som de outras portas abrindo. Portas de carros. Clac, rangido, clac, rangido. Várias ao mesmo tempo. E então vieram passos. Muitos passos molhados, em sincronia, como se dezenas de pessoas estivessem saindo dos carros e caminhando na minha direção, repetindo o mesmo ritmo. 3 passos e pausa. 3 passos e pausa. O corredor começou a se encher de sombras. Eu não tinha mais como voltar. As portas de emergência estavam trancadas. O rádio tinha morrido, e a figura na minha frente estava perto demais. Eu tentei correr por instinto, mas minhas pernas não obedeciam direito. Era como se a lama no chão tivesse se tornado pegajosa, como se segurasse meu pé. Eu consegui dar um passo para o lado, tentando passar pela figura, e ela se mexeu rápido, bloqueando. Ela não correu,
Não precisou. Ela só apareceu na minha frente como se tivesse sido teletransportada pelo corredor, e a voz dela, ou do lugar, falou baixo, como se fosse regra. Sem validar, não sai. Eu tremi. Eu não vou validar, eu gritei. E o estacionamento respondeu com um som de alto-falante, como anúncio oficial do shopping, só que distorcido, como se estivesse debaixo d'água. Atenção, cliente. Pagamento pendente. Dirija-se ao caixa. Eu senti o sangue gelar. A figura apontou para o fundo do corredor. E quando eu olhei, eu vi uma cabine. Uma cabine de pagamento. Aquelas cabines onde você coloca o ticket e paga. Só que ali era diferente. Era mais velha, mais enferrujada, com tela quebrada e luz amarela fraca. E na tela, piscando, estava escrito Caixa 47. Eu senti um nó no peito. 47 de novo. Sempre o 47. Eu comecei a entender que aquilo não era número aleatório. Era como um código do lugar, um portal, uma área de captura. Eu engoli seco. A figura falou, anda. E por trás, os passos se aproximavam, o som molhado aumentando, como chuva dentro do concreto. Eu percebi que eu tinha duas opções, ficar ali e ser alcançado pelas outras sombras, ou andar até aquela cabine e tentar fazer algo. Eu escolhi andar, porque a gente sempre escolhe a chance de negociar, mesmo quando não existe negociação. Eu caminhei em direção à cabine. Cada passo que eu dava fazia o chão chupar meu coturno, como se quisesse me segurar. Eu olhava para os lados e via carros estacionados, muitos. Carros cobertos de poeira úmida e folhas, carros de marcas antigas, carros novos, carros que pareciam ter sido deixados ali ontem. E entre os carros eu via silhuetas, algumas paradas, outras sentadas no banco do motorista, imóveis como se esperassem. Eu percebi que aquilo era um estacionamento de gente, um depósito de pessoas que entraram e nunca saíram. E o pior é que não parecia um lugar de morte. Parecia um lugar de rotina permanente, um lugar onde o turno nunca acaba. Eu me arrepiei. Cheguei na cabine. A luz amarela tremia. Eu olhei para dentro e vi uma coisa horrível. A cabine estava cheia de água até a metade. Água escura. E dentro da água, flutuando, havia tickets. Muitos tickets, como folhas mortas. E no meio dos tickets, havia crachás. Crachás de funcionários. Crachá de segurança. Crachá de limpeza. Crachá de loja. Eu vi um crachá de manobrista igual ao meu, só que mais velho. Eu senti náusea. Eu ouvi a figura atrás de mim chegando. E quando olhei pelo canto, vi que ela não vinha sozinha. Outras sombras já estavam perto, paradas a poucos metros, como clientes esperando na fila. Todas com uniformes diferentes, todas pingando água, todas sem rosto e todas segurando tickets. A cabine tinha uma abertura por onde você coloca o ticket, um leitor. Eu olhei para aquilo e vi que dentro do leitor, a luz vermelha estava acesa, como se estivesse pronta. E eu ouvi o anúncio de novo, mais baixo. Insira o ticket. Eu tremi. Eu segurei o ticket com meu nome. E naquele instante, eu percebi que a minha mão estava molhada. Não de suor, de água escura pingando dos meus dedos, como se eu estivesse me dissolvendo. Eu comecei a chorar, mas foi um choro silencioso, porque até chorar parecia perda de tempo. Eu olhei para as sombras e vi que a figura de manobrista na minha frente levantou a mão e apontou para o leitor. E então ela falou uma frase que me deu um choque. É só carimbar. É só fazer teu trabalho. Eu senti raiva. Uma raiva absurda, porque aquilo era verdade. Trabalho repetido vira prisão. Eu olhei para o leitor e pensei, se eu inserir, eu fico. Eu olhei para a saída e pensei, se eu não inserir, eu morro. O lugar tinha feito isso de propósito. Era uma escolha impossível. E foi aí que eu ouvi um som real. Um som que não combinava com aquele submundo. Buzina. Bip. Uma buzina curta de carro real, acima, no 2 talvez. Eu gelei, porque buzina significava vida. Significava gente de verdade. E junto com a buzina, eu ouvi uma voz distante, ecoando pelos corredores técnicos. Ícaro, cadê você, porra? Era o Marcos. Era real. Eu reconheci a voz. Eu senti esperança e desespero ao mesmo tempo. Eu gritei, aqui, eu tô aqui. Minha voz ecoou, mas no mesmo instante as sombras ao meu redor reagiram, como se meu grito fosse violação. Elas se moveram ao mesmo tempo e o som dos passos molhados ficou mais rápido.
como se viessem me calar. A figura do manobrista agarrou meu braço com força, e quando ela tocou minha pele eu senti um frio que queimou, como gelo seco. Eu gritei. Ela apertou mais e sussurrou, com uma voz que parecia minha própria voz distorcida. Não chama. Cliente não chama. Eu puxei o braço com força e consegui soltar porque o desespero dá força. Eu corri para o lado, sem direção, empurrando sombras, sentindo mãos frias tentarem me segurar. Eu corri entre carros estacionados, escorregando em poças, e vi uma escada de concreto ao fundo. Uma escada de manutenção que eu não tinha visto antes. Eu corri para ela. Subi degraus rápidos. E conforme eu subia, a luz mudava. Ficava mais branca, mais fria. O som dos passos atrás diminuía, como se as sombras não quisessem subir. Eu senti como se o ar ficasse menos úmido, menos podre. Eu continuei subindo. A escada parecia longa demais, como se eu estivesse subindo mais do que um andar. Mas eu subi. Subi até ver uma porta de metal com a palavra saída, escrita em tinta branca. Eu empurrei com tudo. A porta abriu. E eu caí no piso. R$2. Luz branca. Piso pintado. Faixa no chão. Um carro passando ao longe. E o som da chuva batendo no teto. Normal. Eu fiquei no chão ofegante, tremendo, sujo de lama e água escura. Eu olhei para trás. A porta de metal estava ali, mas quando eu abri para olhar, não havia escada. Havia apenas uma parede de concreto, uma parede lisa. Eu gelei, como se a escada tivesse desaparecido, como se ela só existisse para me cuspir de volta. Eu comecei a chorar de verdade. O Marcos apareceu correndo com uma lanterna. Caralho, Ícaro! Onde você se enfiou? Eu tentei falar, mas minha voz não saía. Ele olhou para mim e viu minha roupa encharcada, mas não era chuva. Era água escura. Ele franziu a testa. Tu caiu na bomba d'água? Eu tremi. Não. Eu fui no 3. Eu consegui dizer. Marcos empalideceu na hora. Não tem 3 aberto agora. A grade está fechada. Eu olhei para a rampa. A grade estava fechada. Trancada. Cadeado. Impossível eu ter passado. E mesmo assim eu estava encharcado. Mesmo assim minhas mãos cheiravam a ferrugem. Eu não contei tudo naquele momento. Eu disse só que me perdi e caí. Marcos me levou para a sala de segurança. Me deram toalha, me deram café, e eu fiquei lá tentando respirar. Quando eu tirei o coturno, caiu água preta. Água preta, como óleo diluído. O cheiro encheu a sala. O Marcos olhou e ficou quieto. E então ele falou baixo. Você viu o 4, né? Eu congelei. Você sabe disso? Eu perguntei. Ele não respondeu direto. Só disse, tem lugar nesse estacionamento que não é pra gente. Quando o shopping tá com fome, ele chama. Eu tremi. E por que vocês deixam isso acontecer? Eu perguntei quase gritando. Marcos me olhou com uma tristeza estranha e respondeu. A gente não deixa. A gente só torce pra ele escolher outro. Eu pedi demissão na semana seguinte. Nunca mais trabalhei em shopping. Nunca mais desci em estacionamento subterrâneo de madrugada se eu pudesse evitar. Só que tem um detalhe. Às vezes, quando eu estaciono em shopping de noite e aperto o botão para descer, o painel do estacionamento pisca por 1 segundo no meu retrovisor. E eu vejo uma coisa que não devia. 4. E eu sinto o cheiro de perfume doce misturado com mofo. E eu ouço, bem baixinho, como se viesse do concreto, uma voz perguntando, pode validar para mim? E eu acelero. Porque eu sei que tem ticket que não é de carro. É de gente. Se você gosta de histórias assim, realistas, macabras e pesadas, se inscreve no canal e deixa o like. E se você já viveu algo estranho em estacionamento, subsolo, elevador, shopping ou turno da madrugada, mande seu relato para o nosso e-mail, porque tem lugares que não precisam de fantasma. Eles só precisam de uma entrada. E quando você desce, você vira parte do que fica guardado embaixo.